Ceni, eu já disse aqui algumas vezes, acho que o Flamengo, nesse momento, é muito pro caminhãozinho dele, é muita areia pro caminhão dele. Acho que ele ainda não é um técnico preparado para dirigir um time desse porte, um porte do Flamengo, repleto de estrelas, com ambições e com metas a serem atingidas numa temporada, né? O Menon, nosso companheiro, escreveu uma coluna hoje no UOL, né? Blog do Menon. Aliás, o Menon ganhou, o blog dele foi eleito o melhor blog aí, ganhou o troféu Acesso, parabéns ao Menon. Por isso, e ele escreve o seguinte, daqui o Rogério tenta justificar o fracasso dele se autoelogiando, dizendo que não foi possível vencer o Fortaleza, porque esse Fortaleza foi um time que ele montou. Tá? Então, eu acho que, sinceramente, eu desde o começo, eu fui contra a contratação do Rogério Ceni. Desde o começo, acho que o Domenech não deveria ter sido demitido. O time tinha debilidades? Tinha, especialmente no setor defensivo. Tomou de 4 do São Paulo, tomou de 4 do Atlético, mas ele tinha um conhecimento do time e ele tem um conhecimento de banco de reserva que o Rogério Ceni não tem. Mas ele era auxiliar, ele não era técnico. Ok, é verdade, mas tem muitos auxiliares que, quando são galgados a treinadores, eles mostram o potencial e se tornam grandes treinadores. Isso acontece. Então, quando o torcedor fala assim, calma, e se ganhar o campeonato? Se ganhar o campeonato, nós vamos analisar de que maneira ganhou o campeonato. Nesse momento, está distante do líder do campeonato, que é o São Paulo, 7 pontos, e está jogando mal. É isso que nós estamos analisando aqui. É isso, nada além disso. O Flamengo não joga hoje o futebol que o seu torcedor gostaria que ele jogasse. É essa a nossa análise. O Flamengo pode ser campeão? Pode. Claro que pode. É possível? É possível também. Tem mais 11 rodadas pela frente. São 33 pontos em disputa. O São Paulo pode perfeitamente tropeçar em função da Copa do Brasil. De repente, perde um pouco fora. É possível. Claro que é, mas a gente não está analisando aqui se o Flamengo vai ser campeão ou não. O que a gente está analisando é o futebol que o Flamengo mostra. É o comportamento que o seu técnico tem no banco. É o comportamento de alguns jogadores em campo. Eu até mencionei, Arrascaeta e Everton Ribeiro não estão jogando bem. Coloca o Bruno Henrique, que acabou de fazer, a gente viu o gol ele perdendo aí, nesse balaio também. Também coloca. É tudo isso que nós estamos analisando. Ou será que você, torcedor do Flamengo, está satisfeito com o futebol que o seu time joga nesse momento? Tenho certeza que você puxa pela memória, olha em retrospecto e se lembra do que o Flamengo mostrou no ano passado. Foi um time que encantou. E que na final do Mundial contra o Liverpool levou o jogo para prorrogação. Vendeu caro o título ao Liverpool. Não foi fácil. Foi um jogo que o Flamengo fez e se né, o Lincoln faz aquele gol no finalzinho, a decisão é para os pênaltis. Agora, aquele era o Flamengo. Esse é outro. Eu falei, é difícil repetir aquele Flamengo? Sim, era muito difícil. Muito difícil, muito. Mas não era impossível também. E outra coisa, esperava-se mais desse Flamengo. Mesmo que não fosse um futebol no nível daquele Flamengo do ano passado, mas que fosse algo melhor do que nós estamos vendo. A gente não vê um Flamengo competitivo. A gente vê, por exemplo, o Bruno Henrique nervoso, irritadiço, brigando com adversários, discutindo com o árbitro, coisa que no ano passado ele pouco fez. O que ele mais fazia era gols. Então, o fã do esporte, é isso que nós estamos analisando. A gente não está dizendo que o Flamengo não vai ser campeão. Ninguém diz isso aqui em momento algum. Em momento algum. O Flamengo pode perfeitamente ser campeão brasileiro. Mas para que isso aconteça, precisa melhorar. É isso que nós estamos tratando aqui no programa. E o torcedor do Flamengo sabe disso, né? Ou a maioria, como o Nelson. Boa tarde a todos. Abel, só tem uma coisa. O jogo a menos do Flamengo é contra o Grêmio no Sul. Não é favas contadas. Abraços a todos. Valeu, valeu, Nelson. Agora, Flanáticos. Domenech no Flamengo. 2 pontos. Brigando pela liderança nas quartas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores. Aí veio ele colocou entre aspas, aí veio o Bielsa brasileiro e acabou com tudo em 3 semanas. Rapaz, esse tá bravo com o Rogério Ceni, hein? Olha só,
Reinaldo, claro, Abel, que o Flamengo não vai mais ser o mesmo do ano passado. A gente não tem mais um técnico que cobrava, exigia, brigava com jogadores como Jorge Jesus. Valeu, Reinaldo, pela mensagem. Muita gente aí decepcionada, reclamando do Flamengo, reclamando do Ceni. Alguém chamou? Não. Eu chamei, Abel. Lembrando que quando o Domenech saiu do Flamengo, o Flamengo estava a 1 ponto da liderança. E hoje ele está a 7. Pois é, mas também é legal a gente lembrar que tinha muito torcedor do Flamengo pedindo a cabeça do Domenech, mesmo com a pontuação que tinha, ainda tinha chance nos mata-matas e estava todo mundo insatisfeito, né? Agora tem alguns aí lembrando que a situação era melhor com ele, que piorou com o Ceni, enfim. Tinha levado 4 gols do São Paulo e 4 gols do Atlético Mineiro em uma semana. Diga, Eugênio, desculpa. Não, eu mencionei isso, inclusive. Eugênio, eu mencionei isso. Tinha que haver ajustes no Flamengo? Claro que tinha. Até mencionei essas 2 goleadas. Mas eu acho que ele tinha um tempo de casa que o possibilitava arrumar essas deficiências, essas debilidades que o Rogério não tem. Então, trocar o Domenech pelo Rogério, eu discordei por causa disso. Sim, mas assim, eu na época, e ainda hoje, eu concordo com a saída do Domi, porque me pareceu que o Domi passou por momentos distintos no Flamengo. Ele tinha uma dificuldade grande de encaixar o sistema defensivo. Ele sofreu aquela goleada para o Independente Del Valle, lá em cima na Libertadores, de 5 gols. E a partir dali, a coisa tinha melhorado no Flamengo, porque em virtude dos desfalques, o Flamengo teve que colocar em campo as escalações mais defensivas. E o Flamengo passou a ser um time mais equilibrado, jogando muitas vezes com meninos ou com alguns jogadores titulares que voltaram. Quando o elenco voltou a estar completo, ele voltou a fazer o time ser pouco equilibrado, ser um time mais ofensivo do que com capacidade de se defender. E por isso começou a sofrer goleadas. E dava demonstração de que ele não ia abrir mão disso. Ele queria ganhar de 4-3. Ele falou isso quando chegou ao Flamengo. Eu prefiro ganhar de 4-3 do que de 1-0. Eu quero meu time jogando pra frente. Só que ele estava tomando de 4. E ele não dava sinais de que ele foi... Porque mesmo depois de um período em que ele conseguiu, ele e os auxiliares que dirigiram o time durante o tempo, eles conseguiram fazer o Flamengo ser mais equilibrado ali. O Flamengo teve bons resultados, mesmo muito desfalcado, mesmo com uma maratona. Quando as coisas acalmaram, ele voltou a um sistema que fazia o time ser muito vulnerável defensivamente. E o time começou a tomar goleadas e chegava no momento de decisão da temporada e estava claro que não ia evoluir. E aí houve uma mudança e a aposta foi no Rogério. Até aqui a aposta não pagou. Está muito claro isso. O Flamengo foi eliminado de Copa do Brasil e Libertadores. E está deixando o Campeonato Brasileiro ir embora. Mas também a gente precisa entender que é o início de trabalho. O Rogério chegou há pouco tempo, pegou no meio do furacão e tal, etc. Só que com essa atitude, com essa condescendência, com o resultado péssimo que o Flamengo teve, ele saiu de tranquilo. E essa atitude é que precisa mudar, se o Flamengo quer alguma coisa ainda nessa temporada. O problema também que eu vejo... conseguir alguma coisa... Diga, Zé. Quer completar? Não, o problema que eu vejo também em relação ao Flamengo, aí, independente do treinador, é a previsibilidade, né? Porque é o seguinte, todo treinador que chega espera alguma coisa do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Se eu sou um treinador adversário, eu espero aí, vem cá, vamos analisa quais são os movimentos, porque hoje você tem tudo, você tem mapa de calor, quem é o passador, quem é que faz essa bola chegar até o pé desses 2 jogadores, onde a bola sai mais, né? Vamos dizer assim, eu sei porque uma vez isso já há um bom tempo, né? Então você imagina agora, o Tite veio dar uma palestra na ESPN e ele falou exatamente porque foi perguntado sobre como ele anulava o Neymar, porque todas as vezes que o Corinthians havia jogado contra o Santos do Neymar, o Neymar não conseguia jogar. E ele falou assim, eu estudei qual era o principal passador, então eu coloquei um jogador para marcar o principal passador de bola para o Neymar. Qual era a zona onde ele mais gostava de receber essa bola para partir para cima dos adversários? Então eu simplesmente montei um triângulo, Jorge Henrique, Paulinho como primeiro volante ali na diagonal,
o Ralf para fazer essa marcação e o lateral direito que fechava, ou seja, ele prendia o Neymar nessa zona. Isso lá atrás. Agora, você imagina hoje, com tudo aquilo que nós temos de evolução dentro do futebol, o que os caras podem fazer para justamente anular esses dois jogadores. Porque se você anular hoje o Everton Ribeiro e o Arrascaeta dentro dos 45 minutos, ou dentro dos 90 minutos, vamos dizer assim, você fica dependendo apenas do Gerson. Porque o Gerson é o cara que faz essa bola chegar. E o Gerson, você coloca um primeiro atacante ali, né? Você faz um 4-4-2, mas você põe um cara, o primeiro atacante para fazer uma sombra no Gerson, para tirar um pouco essa possibilidade, a bola não chega. E aí fica difícil para o Flamengo. Então, eu acho que o Rogério tem que criar situações diferentes para justamente surpreender o adversário. Porque hoje, todo mundo sabe qual é a situação do Everton. O Everton Ribeiro pega essa bola e vem por dentro. Ou o Everton Ribeiro faz um outro tipo de movimento. Ele vem por dentro porque ele tem que abrir o corredor para o Isla. Ou senão ele espera para o Isla passar por dentro. Então todo mundo já sabe. Essa previsibilidade do Flamengo é que precisa ser mudada. Com atitude, com treinamentos diferentes, com opções diferentes de jogo. Nós estamos falando aqui, mas quantas partidas jogou o Gabigol? O Gabigol é um cara fundamental para o Flamengo. Por quê? Pela forma como ele se movimenta. Qual é o jogador que se movimenta hoje no ataque para abrir os espaços, para justamente o Everton Ribeiro se aproveitar desse espaço? Ou o Arrascaeta se aproveitar esse espaço quando o Gabigol estava no campo e aí ele abria, tirava zagueiros, fazia com que os volantes adversários voltassem até a linha de área para poder fechar ali, fazer uma sobra. Não tem, o Pedro é um ótimo jogador, mas é uma outra característica, é mais centralizado, é mais pivô, ou seja, você tem mais referência. Então, para os zagueiros, ele é melhor, como eu falei, entre aspas, você dá referência para os teus adversários. O Pedro ele vai jogar dentro da área, ele não sai tanto. Então, você tem um zagueiro que marca, outro que fecha a diagonal, e aí você pode fazer um pouquinho mais, chama o lateral adversário, do lado oposto, para fechar como terceiro zagueiro. Ou seja, as equipes já sabem como o Flamengo vai jogar. Bola no pé do Gerson, o Gerson tenta achar o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, ou senão uma ligação direta lá pro Pedro fazer a parede e os caras fecharem para receber essa bola pro bate. É isso que acontece com o Flamengo. Agora, para você mudar isso aí, você tem que ter a tática e tem que ter a postura diferente de saber que precisa de algo mais para poder jogar, porque o Flamengo hoje é o time a ser batido por tudo aquilo que aconteceu ano passado e pelo tamanho da camisa do Flamengo. O Eugênio falou, não sei se foi o Eugênio ou foi o Sormani, que falou que o Bruno Henrique está irritado. O Bruno Henrique está irritado porque não consegue jogar. Não tem os espaços que ele tinha o ano passado para jogar. O Bruno Henrique é um cara que precisa de espaço para poder desenvolver a velocidade. Ele não tem o drible curto como o Everton Ribeiro.